Beleza? Rui Colombo aqui tá falando e hoje vou passar para vocês, tá? Uma das aulas mais delicadas que a gente vai ter hoje, tá? No nosso decorrer do nosso curso, que é a aula sobre o funil, tá? Eu diria para vocês basicamente que essa aula aqui eu vou ter um pouco mais de cuidado redobrado, tá? Eu garanto para vocês que as próximas aulas eu serei um pouquinho mais rápido, eu tentarei adiantar, porque eu sei que tem muita gente já que fica esperando, mesmo já sabendo o conteúdo, tá? Porém, nessa aula não tem jeito. Nessa aula aqui, a gente vai ter que ter um cuidado mais redobrado, porque essa é a aula principal, é a aula do funil, tá? O cara que consegue pegar essa aula aqui, sem sombra de dúvidas, ele consegue pegar todos os funis e as suas definições, beleza? A primeira coisa que eu diria para vocês aprenderem é sobre nomenclatura, tá? Nomenclatura. É uma das coisas que, sem sombra de dúvidas, vocês têm que saber, porque senão vocês ficarão perdidos, tá? Sobretudo na hora de alguns cálculos aqui básicos, tá? A primeira coisa que a gente vai começar aqui a mostrar para vocês é sobre essa fileirinha aqui de nomenclatura. Depois a gente passa pro funil propriamente dito, e aí adiante a gente possivelmente pode passar para a equação, beleza? Mas vamos lá, o que interessa, vamos para a nomenclatura, tá? Eu tenho aqui alguns nomes, tá? Que no decorrer desse curso você vai ouvir muito falar. CB, PB, APPM, CG, CT, ATQ e TB, tá? São alguns nomes que provavelmente talvez você vai ouvir muito, tá? Eu não diria nem tanto TB, mas são alguns nomes que você provavelmente vai ouvir muito, tá? E Rui, o que é esse CB? O que é o PB? O que é o APPM? Eu não consigo entender. Calma, agora tu vai entender, tá? Muito simples. Vamos começar pelo CB, eu já coloquei aqui do lado. O CB, ele é nada mais nada menos do que chute à baliza, ou seja, chute na baliza é o chute no gol, tá? É o chute no gol, tá bom? PB, o que é PB? PB é posse de bola, tá? PB é posse de bola. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. A gente nem vai usar PB agora para esse tipo de funil. A gente vai usar PB para o funil de handicap, tá? Mas fica tranquilo. PB é posse de bola, tá? O APPM. Esse cara aqui, ele é muito importante. Muitos de vocês provavelmente já sabem o que é o APPM, mas a gente tem que lembrar o que é o APPM. O APPM, ele é nada mais, nada menos do que a quantidade de ataques perigosos, tá? A quantidade de ataques perigosos em que o time efetua no espaço de tempo de 1 minuto, tá? Quantos ataques perigosos tal time está efetuando no espaço de tempo de 1 minuto? Aí a gente vai para o cálculo. E como que faz esse cálculo? Esse cálculo é muito simples. Basta que você divida, tá, o ATP dividido pelo tempo, tá? Isso é muito básico. Rui, eu não entendi. Como assim eu não entendi? Calma, eu vou explicar, eu vou dar um exemplo e vai ficar muito claro. Se tu não entendeu, tu volta um pouquinho que aí tu vai entender depois, beleza? Vamos lá. Suponhamos que tá jogando Corinthians e Chapecoense, eu adoro usar esse exemplo, tá? Mas suponhamos que tá jogando Corinthians e Chapecoense. Suponhamos que o jogo já tá aos 70 minutos do segundo tempo, tá? E suponhamos também, beleza, que a Chapecoense está ali aproximadamente com 35 ataques perigosos e o Corinthians está com 70 ataques perigosos, tá? Pra gente descobrir o APPM do Corinthians naquela partida, basta que a gente divida a quantidade de ataques perigosos dividido pelo tempo. Pô, e qual que era o ataque, e qual que era a quantidade de ataques perigosos que o Corinthians já efetuou até aquele momento da partida? Pô, até aquele momento da partida o Corinthians tinha efetuado 70. Então, beleza, o Corinthians tem 70 ataques perigosos, tá? E em que momento você vai fazer esse cálculo? Ah, foi aos 70 minutos do segundo tempo. Então, você divide, tá, pelo tempo, beleza? Esse resultado aqui vai dar igual a 1. Ou seja, tá, o Corinthians está efetuando um ataque perigoso por minuto, tá? Ou seja, passou 1 minuto, o Corinthians efetuou um ataque perigoso. Passou outro minuto, o Corinthians efetuou um outro ataque perigoso, tá? Nota, observação, muitas pessoas não conseguem compreender muito a diferença entre o ataque perigoso e o ATQ, tá? Eu já coloquei aqui embaixo a atenção. O ATQ, ele é totalmente do ATP, tá? O ATQ, ele é o ataque, tá? E Rui, fala pra mim, qual que é a diferença entre o ataque e o ATP? Pessoal, o ataque, ele é nada mais nada menos do que a passagem da bola do meio de campo, tá? Lembrando, o ataque é a passagem da bola do meio de campo, beleza? Sei lá, o goleiro cobrou lá um tiro de meta e a bola passou um pouco do meio de campo e aí a Bet365 contabilizou como ataque, beleza? Diferente, tá? Diferente do ATP. Eu já coloquei aqui, ó.
eles são diferentes. Atenção, isso aqui é perigo. Atenção, tá? Ele é diferente do ATP. Por que ele é diferente do ATP? Porque o ATP é um ataque perigoso e a Bet365 ela só contabiliza como ataque perigoso todo aquele lance que é próximo da finalização, todo aquele lance que é próximo da grande área do goleiro, tá? Quando representa de fato um perigo de gol, tá? E sabendo que todo escanteio ele sempre ocorre após um ataque perigoso, tá? Então fica muito claro, pensa comigo, pô, se todo escanteio ele sempre ocorre após um ataque perigoso, pô, então o Corinthians então tá tendo a cada 1 minuto uma chance de escanteio. Por quê? Porque a cada 1 minuto o Corinthians efetua um ataque perigoso. Então, a cada 1 minuto o Corinthians tem uma chance de escanteio. Se tu não entendeu essa regrinha do APPM, pausa esse vídeo, volta um pouquinho que aí tu vai entender, beleza? Mas vamos lá. O APPM a gente já matou, tá? Vamos para CG. O que é CG? CG eu já coloquei aqui, chances de gol, tá? São as chances de gol, são as chances de finalização ali, tá? Não tem muito mistério não. O que é CT? CT é os escanteios, tá? Eu coloquei CT aqui, mas só para vocês identificarem como cantos também, pode ser cantos também. Mas o CT é nada mais nada menos do que os escanteios, tá? O ATQ, eu já falei para vocês que é o ataque, tá? É a passagem da bola do meio de campo, lembrando que o ataque ele é diferente do ATP, ele é totalmente diferente, tá? E aqui embaixo eu coloquei TB, que significa nada mais nada menos do que a tabela, beleza? Então, nomenclatura já tá ok. Vamos agora para a parte do funil, tá? Pessoal, presta atenção, tá? O funil é o seguinte, Rui, o que é um funil? Muitas pessoas me perguntam o que é o funil, para que serve. Eu diria para vocês o seguinte, o funil, ele é nada mais nada menos do que uma ferramenta de análise, tá? A Bet365 ela nunca vai validar esses dados, o APPM, o CG, ela não vai validar esses dados porque provavelmente ela vai ficar muito vulnerável no mercado e provavelmente ela vai perder mais, porque a maioria das pessoas passarão a entrar em jogos com a APPM sempre superior a 1, tá? Por isso ela nunca vai validar esse dado do APPM, é você que tem que vir mesmo e fazer, porque se ela te passa esses dados, ela passa a perder mais, não tenha dúvida disso, tá? Mas vamos logo ao que interessa, você tem que descer o funil, tá? Você começa pelo topo, pela parte de cima e vai descendo até efetuar a entrada. O nosso objetivo no funil é chegar até os 93% de chance de acerto, tá? Aí é só no final, tá? Mas vamos lá ao que interessa, vamos lá ao que interessa. Na parte de cima aqui do funil, eu coloquei aqui alguns elementos. O APPM, eu coloquei o CT, você já sabe que é o escanteio, eu coloquei PB, coloquei o ATQ, que é o ataque, coloquei tabela e coloquei CB, que significa chute na baliza. Desses elementos, alguns desses elementos, eles são mais relevantes do que outros, tá? E eu diria para vocês que o elemento principal no funil, e eu já coloquei de verde, tá? 3/3 de relevância, ou seja, esse elemento tem 3/3 de relevância, é o APPM, tá? E eu já expliquei o porquê. O APPM é a quantidade de ataques perigosos em que o time efetua, tá? No espaço de tempo de 1 minuto, beleza? Se aquele time efetua um ataque perigoso por minuto, significa que a cada 1 minuto, aquele time tem uma chance de escanteio. Portanto, o APPM, ele leva 3/3 de relevância. Ele é muito relevante, beleza? PB, tá? PB, a gente não utiliza muito como critério de análise para esse tipo de funil de escanteios, a gente utiliza no handicap, mas PB eu coloquei SR, ou seja, sem relevância. Não tem tanta relevância. Se o escanteio sair do time A ou se o escanteio sair do time B, não tem problema. O importante é que saia escanteios, beleza? O terceiro elemento, tá, é o CB, que significa chute na baliza, que você já tem aqui a nomenclatura, que significa chute no gol, tá? O chute no gol, ele é muito relevante, eu coloquei 2/3 de relevância. Ele não é tão relevante como o APPM, mas ele acaba sendo tão relevante porque o chute na baliza acarreta no spawn, né, da bola para escanteio, ou a bola pode ser desviada em algum zagueiro, alguma coisa do tipo. O detalhe é o seguinte, chute na baliza, ou seja, chute no gol, pode sim acarretar mais escanteios, por conta disso é 2/3 de relevância, fica ligado. Tá?
TB, tá? Que é a tabela, eu coloquei 1/3 de relevância, tá? Não é tão relevante assim para critério de cantos a gente analisar a tabela. Talvez em handicap a gente utilize, na verdade a gente vai utilizar a tabela, mas para cantos não é tão relevante. Eu coloquei apenas 1/3 de relevância, não é tão relevante, beleza? O ATQ eu nem coloquei porque ele não é tão relevante. Eu já falei para vocês que é apenas a passagem da bola do meio de campo. O importante mesmo é o APPM, tá? Que é o ataque perigoso, beleza? Agora, pessoal, por favor, presta atenção que isso aqui é muito importante, tá? Escanteios sequenciais, tá? Vem comigo. Antes de tu descer para a segunda parte do funil, tu precisa entender uma coisa que é muito importante, que é sobre escanteios sequenciais. Ui, meu Deus, eu não sei o que é escanteio sequencial. Calma, fica tranquilo. Eu vou resumir de uma vez por todas agora, tá? O que é escanteios sequenciais? Vem comigo. Muitas pessoas, muitos apostadores, eles não conseguem ter tanta consistência, eles não conseguem ter bons resultados porque as análises deles são análises superficiais, tá? Eu diria que um apostador de sucesso ele tem que ter uma análise mais densa, uma análise mais profunda. E você só vai conseguir isso também quando você analisar o resumo, tá? Eu já coloquei aqui, quando você analisar o resumo do gráfico da Bet365, tá? E tem duas situações aí importantes. Só tem dois casos de escanteios, tá? Ou o escanteio foi sequencial, ou o escanteio foi não sequencial. Fica tranquilo, eu vou explicar. O que é um escanteio sequencial? Vou explicar para vocês agora, vou dar um exemplo. No mesmo jogo do Corinthians e Chapecoense lá, tá? Teve um escanteio pro Corinthians, tá? Foi cobrado o escanteio e o zagueiro da Chapecoense tirou a bola de cabeça e foi para escanteio novamente, beleza? Ou seja, teve mais um escanteio em sequência. Novamente, o jogador do Corinthians pega a bola, volta para a linha de escanteio, cruza novamente o escanteio e, mais uma vez, o jogador da Chapecoense tira a bola e joga para escanteio de novo, tá? Isso no gráfico vai somar muitos escanteios. O cara, quando olha aquele jogo, vai falar, porra, esse jogo aqui tá tendo muito escanteio, eu vou entrar nele. Mas ele não analisa se o escanteio foi sequencial ou não. Por quê? Porque não tem relevância. Escanteio sequencial não é relevância. É zebra, não existe, é uma sorte, é uma cagada, tá? Então a gente não contabiliza ele como CG, a gente não contabiliza um escanteio sequencial como mais uma nova chance de gol, tá? Então eu coloquei aqui sem relevância, ou seja, ele representa um perigo, tá? Fica ligado, porque escanteio sequencial é perigo, é uma zebra, é sorte, entendeu? Sai 3, 4 escanteios sequenciais, tá? E tem a questão também do escanteio não sequencial, que eu já coloquei aqui que ele é relevante, tá? O que é o escanteio não sequencial? É aquele escanteio que ele ocorreu, sim, de fato, com certeza foi um escanteio verdadeiro, não foi sorte. Aconteceu um escanteio aos 4 minutos do primeiro tempo, depois aconteceu outro escanteio aos 11 minutos do primeiro tempo, depois teve outro aos 20, depois aos 25, depois aos 30, ou seja, em etapas diferentes. O cara não cobrou escanteio, depois teve outro escanteio, depois ele foi lá e cobrou de novo escanteio, depois teve outro escanteio novamente, depois ele voltou para cobrar escanteio de novo e assim sucessivamente. Isso é escanteio sequencial. Foca nos escanteios não sequenciais. São esses escanteios que são relevantes, são esses escanteios que têm relevância para o nosso cálculo. Beleza? Se tu não entendeu isso aqui, volta um pouquinho e volta de novo para assistir o vídeo, porque aí vai ficar muito claro para você. Beleza? Descendo mais uma vez, tá? Descendo mais uma vez o nosso funil, a gente chega na parte do meio que tem escrito aqui 15 CG. Rui, o que significa essas 15 CG? Pessoal, como eu já falei para vocês, a CG que está aqui no meio, já tem aqui na nomenclatura, significa chances de gol, tá? E o padrão mínimo de chance de gol para um time, isso aqui é muito importante. Não é para os dois times, é de pelo menos um time. É só de um time. Tem que ser pelo menos, no mínimo, 15 CG. Rui, não entendi. Vou explicar. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, para vocês efetuarem a entrada, após analisar todos os elementos do funil, você tem que partir para o cálculo, você tem que partir para a equação de CG. Ou seja, eu já coloquei aqui ao lado o ECG, que significa equação de CG, ele é igual a, presta muita atenção, isso aqui é muito importante, tá? A equação de CG é nada mais nada menos do que CB mais CF mais CT, isso tem que ser igual a 15 ou mais, tá?
Presta muita atenção, isso aqui é muito básico, eu vou repetir, tem que estar claro na cabeça de vocês. O número mínimo de CG, antes de vocês efetuarem a entrada, é de 15. Ou seja, o time tem que ter tido pelo menos 15 chances de gol. Sei lá, o time teve, 6 escanteios, 6 chutes na baliza e 3 chutes para fora, por exemplo, CF, tá? Inclusive até faltou aqui, faltou colocar CF, perdão. Que significa chute para fora. Perdão aí, galera. Mas não coloquei aqui, mas não tem problema, já vou colocar aqui, ó, CF, tá? É igual a chute para fora. Tá todo mundo interagindo mesmo na aula? Chute para fora, beleza? Então vamos lá. Para você desceu novamente, tá? Você já conferiu os elementos, você já conferiu o APPM, você já conferiu o CB, você já conferiu os escanteios sequenciais, não tem mais nada para analisar, você vai agora para a equação, você vai para o cálculo. E a equação é o seguinte, o chute na baliza, mais o chute para fora, mais os escanteios tem que ser 15 ou superior a 15. Tem que ser no mínimo 15, senão não dá para a gente efetuar a entrada. Tá? E lembrando, isso aqui é muito importante, tem que ser de só um time, tá? Não é para você pegar lá e somar o escanteio do time A para somar com o chute na baliza do time B e fazer uma mistura e deu 15. Não, tá? É de apenas um time, senão não funciona, não dá certo, você irá estar quebrando o protocolo do funil, beleza? Então preste atenção, mais uma vez, pela última vez, a equação de CG é igual ao chute na baliza, mais o chute para fora, mais o escanteio. Esse resultado tem que ser 15 ou superior a 15, tá? Esse resultado, quando superior a 15, você estará apto para partir para a próxima entrada do funil dos 93%, que é o momento da entrada, tá? Entrada. Então, vou colocar até aqui logo. Beleza? Ou seja, voltando só para recapitular, a gente tem que analisar, tá? A gente tem que saber a nomenclatura, depois a gente tem que saber os elementos, depois que você já sabe a nomenclatura, fica fácil você matar os elementos. Tem que conferir o APPM, ele é 3/3 de relevância, não precisa conferir para o funil de cantos a posse de bola, ele é sem relevância, tá? E o chute na baliza, ele representa 2/3 de relevância, ele é muito importante. A tabela, ele não é tão relevante assim, eu já falei para vocês. O ATQ, ele não é tão importante, o que é importante pra gente é o ATP, beleza? E outra coisa muito importante, os escanteios sequenciais. Isso aqui você tem que analisar e você já sabe que o escanteio ele é dividido em duas partes. Ou o escanteio foi sequencial, ou seja, teve um escanteio ali com 1 minuto, depois teve um escanteio com 2 minutos e meio do mesmo time, depois em 3 minutos, ou seja, teve um minuto e meio, depois teve nos 2 minutos, depois teve nos 2 minutos e meio, ou seja, teve um intervalo muito pequeno de 1 minuto, pelo menos, para um escanteio para o outro, do mesmo time, entendeu? Então, foi escanteio sequencial, o zagueiro jogou provavelmente a bola para a linha de escanteio de novo, acarretando no novo escanteio, que é uma zebra, é um azar, é sorte, tá? Então, a gente não contabiliza ele como CG, beleza? Ou tem a outra opção também dos escanteios não sequenciais, que representam a relevância. Esses escanteios sim são relevantes, beleza? Depois que você analisar tudo isso, você passa para a segunda parte do funil, tá? Que é a parte da equação de CG, que eu já coloquei aqui, vocês têm que anotar isso, tá? A equação de CG diz que o CB mais o CF mais o CT é igual à equação de CG. Esse resultado tem que ser 15 ou superior a 15, tá? Dentro disso, você consegue realizar a operação dentro do funil. Esse é o protocolo básico, tradicional do funil. Tu não pode fugir disso aqui, beleza? Esse foi o funil de cantos aí, tradicional. A gente vai passar agora a entregar outros funis para você também. Provavelmente agora vocês irão assistir na próxima aula a parte 2 do funil, do segundo funil, dentro desse segmento ainda, tá? Mais pra frente vocês irão pegar também o funil de handicap, vocês irão pegar também a posse de bola, vocês irão analisar também a tabela. Mas para esse tipo de caso tradicional, a gente só analisa isso aqui, beleza? Eu sou o professor Colômbia, espero que vocês tenham gostado da aula e tamo junto e faz o grau nessa porra.